Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um dos seminários à hora do almoço, no âmbito das conferências globais organizadas pelo Centro de Estudos Globais e os seus parceiros habituais nestes eventos. E hoje vamos ter o prazer de ter como oradora a professora Lucieta Guerreiro Martunaro, que antes de mais, Marturano, peço desculpa. Antes de mais, queria agradecer ter aceitado fazer esta palestra para os nossos estudantes e investigadores e que terá como título Tecnologias Sustentáveis aplicadas à agricultura de base familiar, desafios e perspectivas na era das mudanças climáticas. A professora Lucieta tem um largo currículo que eu vou tentar aqui de alguma forma resumir. Mas em termos de formação tem uma graduação em meteorologia e em engenharia agronómica, mestrado em agrometeorologia e doutorado em fitotécnica agrometeorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem trabalhado em diversas áreas, sempre com o grande chapéu que liga a agricultura à meteorologia, e é um bocadinho dessa experiência que ela nos vem falar hoje. A sua atividade principal é pesquisadora na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa na área da agropecuária. E além dentro desta sua larga experiência da Embrapa, como sabem, é uma instituição de investigação federal no Brasil, já trabalhou em diferentes áreas da Embrapa, com larga experiência, em particular na área da Amazónia, estando atualmente na Embrapa em Santarém. Além disso, tem uma larga experiência também na área da consultoria, em processos de pesquisa na Embrapa. Como sabemos, a Embrapa é a entidade de investigação nestas áreas, com diversos projetos, e por isso também ligada ao CNPq, que é a entidade financiadora também no Brasil. E nesta qualidade tem participado como avaliadora em diferentes bancas e concursos. E também tem aqui uma forte ligação na área do ensino, através de duas colaborações em doutorado e pós-doutorado, nomeadamente no doutorado. Agora está-me a esquecer aqui o nome. Ajude-me, se faz favor. Em Sociedade Natureza e Desenvolvimento em Santarém. Exatamente, na da UPOPA, Unidade Federal do Oeste do Pará. E Rede Bionórdica, uma rede em toda a Amazônia. Exatamente. Portanto, com larga experiência nesta área, nessa qualidade também tem coordenado e orientado diversos estudantes e, obviamente, também publicado nesta área. E, sem mais demoras, eu passava-lhe a palavra para partilhar aqui um pouco das suas experiências, dos seus projetos, que é para isso também que serve esta partilha, que é fundamental também para aprendermos aqui. Obrigada. Obrigada. Eu vou pedir licença e vou falar de pé. Eu acredito que, para os nossos alunos, sempre, para a gente prender a atenção, eu acho que sempre tem que estar de pé, para não perder jamais a atenção dos nossos alunos. Então, professora Sandra, muito obrigada pelo convite, aos colegas que estão aqui, minha gratidão por essa oportunidade de compartilhar com vocês, aos colegas que estão remotamente, é uma oportunidade de compartilhar com vocês trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Amazônia brasileira. Nós vamos falar para vocês sobre tecnologias sustentáveis. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade é quando você tem condição de apontar indicadores econômicos, sociais e ambientais. Se você tem essa condição de apontar esses indicadores, você tem know-how e condições de dizer que aquela tecnologia é sustentável.
Qual é o nosso foco? Nosso foco é a agricultura, hoje com vocês, a agricultura de base familiar. Dentro dessa agricultura de base familiar, quais são os desafios e as perspectivas na era das mudanças climáticas? Num momento em que você não tem tanta previsibilidade, que você sai da condição de normalidade. Então, aqui, quais são os fatores condicionantes do desenvolvimento, no desenvolvimento de uma cultura agrícola? Pasmem, 50% desse sucesso na agricultura, ele está atrelado à condição de clima. 50%. 23% vem do solo, 13% vem da planta, qual é a cultivar, qual é aquela espécie que eu estou cultivando, e 14% vem do manejo. Como eu vou manejar, qual é a época certa que eu vou semear. Então, se 50% vem do clima, a minha área de pesquisa é a meteorologia, é o clima, é onde eu venho trabalhando durante esses quase 35 anos de pesquisa na Embrapa, que trabalha com a orientação dos cultivos no Brasil como um todo. Agora eu vou falar da Amazônia. Então, nessa temática de clima, nós precisamos saber quais são essas variáveis que estão no processo para a gente trabalhar. Então, aqui à direita, você olha o mapa da Amazônia com as principais classes. Isso aqui é o horizonte A. Isso aqui é, por exemplo, o primeiro componente. Então, aqui nós temos a camada do horizonte A, que é o horizonte onde tem matéria orgânica, que é a vida do solo, e aqui resumido algumas classes de solo que a gente tem na nossa região. E nesse mapa central, nós temos os cultivos, as principais culturas na nossa Amazônia. Isso aqui faz parte de um capítulo de livro que está aqui bem à direita para vocês. Esse capítulo, o livro, a coletânea está dentro do portal da Embrapa, vocês podem ter acesso. E aqui em cima nós vamos ver a tipologia, por exemplo, da dinâmica da precipitação pluvial na Amazônia. Água. Como está essa dinâmica de água? Isso aqui é uma condição normal na Amazônia. Bom, agora vamos aos detalhes. Esse mapa bem colorido que vocês estão vendo aqui, esse Martorando 2017, é um trabalho que eu publiquei mostrando a tipologia climática na Amazônia. Essa foi uma adaptação na metodologia de Köppen. Köppen, como vocês sabem, era um geógrafo que desenvolveu a metodologia mais utilizada no mundo inteiro. Eu, em 93, fiz uma adaptação na metodologia de Köppen. Lá no início da minha carreira científica, entrei na Embrapa em 90. Em 93, eu lancei essa adaptação específica para a condição tropical, para o A, para a tipologia A. Por quê? Porque a tipologia de Köppen ela não separava padrões, dizia o seguinte: chuva abaixo de 60 milímetros, ele pode ser AM ou AW. E aí isso me inquietava na Amazônia, não tinha os padrões que eu conseguisse verificar exatamente as vegetações savanoides, aquelas áreas mais secas na Amazônia. Então, esse mapa aqui mostra o vazio de informação que nós temos de estações meteorológicas. Isso aqui é um trabalho com um aluno meu, que agora é um doutor.
esse foi o trabalho dele na época do doutorado, o Reinaldo Moraes, onde nós usamos umas bases de dados e verificamos a acurácia das estimativas, por exemplo, das bases de dados internacionais, e agora a gente está com uma base de dados nacional, que é a do Xavier. Essa figura aqui é uma análise de séries temporais, onde nós resgatamos os dados de 1914, é a série histórica mais antiga na Amazônia, para analisar como é que estava a condição de clima na Amazônia, quando praticamente nós não tínhamos, era considerado em 1960 um vazio demográfico. Então, não tinha efeito antrópico. Então, nós estudamos essa tipologia, toda essa condição, isso é chuva, e a gente já vê na análise de séries temporais, anos mais úmidos, anos mais secos. Isso aqui está tudo publicado, os trabalhos são todos publicados. Quando você olha para uma cultura agrícola, então você tem um clima é o estado médio da atmosfera, onde o agricultor precisa saber para poder tomar a decisão de plantar alguma cultura. Aí, quando ele toma a decisão, a gente vem, como agrometeorologista, avaliando quais são as condições térmico-hídricas para ele avaliar se ele tem temperatura dentro da faixa do normal ou se ele tem extremos climáticos, onde ele possa ter problema na floração, na frutificação. Então, essa é uma característica, uma análise básica de planejamento agrícola. Esse aqui é uma planta de cacau. E esse ano do El Niño do ano passado, com extensão a esse ano, olha como ficaram as plantas. Então, o agricultor que trabalhou 4 anos na hora de colher aquela cultura, ele... Então, aqui é um trabalho onde a gente apresentou uma análise sobre as condições climáticas, clima é normal climatológica. Então, os 30 anos, aí já o efeito antrópico. 30 anos, os primeiros 30 anos das normais e os segundos 30 anos das normais climatológicas para uma área que é Belterra, onde tem a Floresta Nacional do Tapajós, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, e nessa unidade nós temos no entorno um grande desenvolvimento, a partir de 2000, do polo de grãos, daquela região do oeste do Pará. Então, avaliar se nós teríamos essa condição aqui, algum marcador climático, num cenário de aumento de temperatura de acordo com de acordo com as perspectivas, né, os cenários do IPCC. Então, nós vimos que Belterra aumentou 1 grau nos últimos 30 anos. Bom, qual é a temperatura que a gente avaliou? A temperatura mínima, porque a média não é uma temperatura que seja recomendada para analisar o efeito de um efeito antrópico. Por quê? Porque nos cenários, o IPCC, em todos os relatórios, a partir dos quarto relatório do IPCC, eles confirmaram a presença do homem como um modificador intensificando o clima. Bom, essa imagem aqui, bem à esquerda, é que eu participei de uma uma rede de comunicação só para agricultores, só para chamar... É uma
um grupo de debate só para o agronegócio, só exatamente para o agronegócio, onde nós mostramos que, se o efeito é na mínima, aumentou 1 grau na temperatura, aí sim é um efeito antrópico. Por quê? Porque, por condução, todos sabem que, por condução, a temperatura ela vai embora para a atmosfera na madrugada, vai à noite, os desertos estão frios. Se aumentou a temperatura mínima, esse é um efeito antrópico, porque é como se tivesse uma camada de nuvem, uma nuvem estratiforme, porque nós temos núcleo de condensação muito particulado na atmosfera, devido ao fator antrópico, e umidade, porque nós estamos na Amazônia, aquela condição é como se tivesse um lençolzinho segurando essa temperatura. Então, a gente participou de uma live nacional, em nível nacional, por causa desse trabalho, com um dos pesquisadores mais renomados, que é o Dr. Paulo Artacho, com esse trabalho. Também tenho aqui à direita um trabalho que a gente fez com o grupo da Venezuela, que é aquela Amazônia venezuelana. Então, a gente tem trabalhos não só na Amazônia brasileira, mas na Amazônia, na Panamazônia. Ah, beleza. Então, aqui, nessa imagem aí, à esquerda, vocês estão olhando uma síntese da dinâmica da atmosfera com a ideia dos rios voadores. Esses rios voadores, que é uma publicação reconhecida internacionalmente, que saiu na Nature, onde a Amazônia tem uma contribuição gigantesca na umidade que é transportada ao longo de toda essa região. Então, nós sabemos que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi toda a contribuição daquela umidade na Amazônia, foi canalizado com o efeito do El Niño. Nós tínhamos a alta da Bolívia muito intensa nessa região, nós estávamos com uma bolha de calor aqui na Amazônia, canalizamos todo o PDV orográfico aqui, ó, foi canalizado e deu o que a gente sabe da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós temos um mapeamento de secas, toda essa informação está disponível no nosso país, mas os agricultores de base familiar pouco conhecem, pouco sabem, e uma das metas nossa é divulgar essa informação aos nossos agricultores. Perfeito. Então, aqui, ó, vocês estão olhando, por exemplo, o El Niño do ano passado, que se estendeu. Isso aqui nós estamos na América do Sul, essa parte aqui, e o ninho que a gente monitora é o 3.4. Essa imagem, a gente já, em julho do ano passado, eu concedi uma entrevista onde eu já apontava que o El Niño seria muito forte. E tive a grata satisfação de falar que, se o agricultor que estivesse seguindo a condição normal, ele poderia perder sementes se ele plantasse quando as chuvas iniciam aqui na nossa região, ali perto, Santarém, mais ou menos meado de dezembro, isso é a condição normal. Mas em anos de El Niño forte, ele não teria essa condição. Aqui a condição neutra e aqui a condição do El Niño e o Laninha, quando as temperaturas do Pacífico Sul esfriam, aqui aquecem. Bom, nessa condição de El Niño forte que a gente vivenciou, olha como nós estávamos com a faixa térmica aqui no Ninha, 3.4 nessa região aqui do Pacífico. A alta da Bolívia estava gigantesca. O que aconteceu? Toda essa região que está seca é o oeste da Amazônia, essa região aqui, onde essa massa quente vai embora, impulsiona, vai lá para a Amazônia e acontece o que aconteceu, que o agricultor
perdeu grande parte da nossa agricultura, foi perdida por essa grande seca. O que nos dá segurança como meteorologista? As boias, as estações meteorológicas, principalmente essas boias que estão distribuídas ao longo tanto do Atlântico quanto do Pacífico. Então, se monitora essas informações. Aqui nós temos, por exemplo, uma... Vou precisar de água. Nós temos aqui, bem à esquerda, uma condição normal. Normalmente, é essa condição, dezembro, janeiro, nós teríamos essa condição mais úmida. Olha como está esse ano. A condição tão verde mais claro, mostrando que nós não estamos dentro da normalidade. O que acontece? Se não está dentro da normalidade, o agricultor que estava acostumado a semear, ele vai perder a semente porque nós não temos a umidade suficiente se ele não esperar voltarem as chuvas. Então, janeiro ainda não é momento de semear na nossa região, como era costume, por causa dessa condição muito seca, de uma anomalia climática, como vocês estão vendo aqui, temperaturas elevadíssimas. O que acontece? Toda a água que estava nos rios, nos igarapés, nos lagos, foi embora para a atmosfera. O que aconteceu com essa água? Está como vapor da água, está circulando na atmosfera, ela em algum local, ela vai desaguar. Então, infelizmente, é o quadro desse ano, com grande foco de queimada. Ontem, em Santarém, eu recebi uma gravação. Ontem em Santarém estava insuportável o ar. Por quê? Está tudo seco. Se eles queimarem, o que acontece? Eles vão ter autorização para meter o trator e entrar com uma cultura de grãos. Essa imagem, esse pôr do sol que vocês estão vendo aqui, é um pôr do sol que parece ser belo, mas dá vontade de chorar, como meteorologista, porque essa imagem fui eu que fiz. Quando a atmosfera, esse espalhamento da atmosfera, pela lei de Wien, esse espalhamento é o vermelho que prevalece, significa que está o ar extremamente poluído, está muito particulado na atmosfera, e esse pôr do sol dá vontade de chorar, porque a atmosfera está extremamente cheia de núcleo de condensação, muita fuligem em suspensão. Isso aqui é o que estava lá em Santarém. Isso, eu fiz essa imagem. Então, isso é típico do espalhamento da atmosfera. Nós sabemos que a lei de espalhamento, nós temos, o céu é azul, não é violeta, porque o comprimento de onda, o segundo comprimento é o azul, e nós sabemos que não é quase esse laranja vermelho, porque é o último comprimento de onda, tem muito particulado na atmosfera. Então, esse é o padrão dessas condições na nossa região, por causa do El Niño forte, desse calor estúpido, enorme nessa região que a gente está. Então, mas como o que a gente está fazendo para dizer que a gente está apontando indicador de sustentabilidade? Nós sabemos que os 3 gases monitorados é o quê? O carbono, que é o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O óxido nitroso nós vamos negligenciar, ninguém vai falar dele. Por quê? Porque a nossa pecuária, ela é praticamente toda extensiva. Na Amazônia, nós não temos pecuária intensiva, ela é toda extensiva. Então, o óxido nitroso, aquele resíduo que sai dos animais, ele é balanceado pela gramínea. Agora, a nossa preocupação é quem? O metano. A metanogênese é pelo animal que está ingerindo praticamente palha, pastagem degradada.
A pastagem degradada é uma preocupação nossa, exatamente porque nós temos que ter sistema de produção que aponta esses indicadores de sustentabilidade. Esse aqui, essa imagem central, verde, é um sistema integração, lavoura, pecuária, floresta. Esse bem aqui no cantinho, esse é um trabalho de doutorado com uma unidade de referência tecnológica ali, Mogi dos Campos, lá pertinho de Belterra, onde nós temos integração lavoura, pecuária, floresta, com trabalhos publicados recentemente. Esse é um trabalho avaliando carbono. O carbono, como é que nós vamos provar que esse nosso sistema de produção ele aponta indicadores de sustentabilidade, como eu falei no início da minha palestra? Através dos indicadores, vida no solo, carbono no solo, esse estoque de carbono, isso aqui é prova que o sistema de produção está mantendo vida no solo, no horizonte A, principalmente, e que esse carbono está sendo estocado. Então, um sistema que a gente recomenda é a integração lavoura, pecuária, floresta em sistema plantio direto. Agora vamos à nossa agricultura de base familiar. Na agricultura de base familiar, nós vamos olhar, por exemplo, os módulos fiscais no Brasil. Nós temos esse mapa mostrando os módulos fiscais, quanto é que o agricultor tem para produzir. Olha só, a mandioca, nós vamos ver aqui que ela é praticamente da agricultura familiar. Aí o milho que a gente tem, aquele milho forrageiro, que é o semente crioula, que vem da agricultura familiar. E a cana-de-açúcar, dominantemente, 98% dessa nossa produção é agricultores de grande escala, que a gente sabe, principalmente no estado de São Paulo, aquela região ali. Então, essa evolução aqui, ó, quais são os planos que o Brasil tem voltado para a agricultura familiar? Por exemplo, o Plano Safra é onde ele compra o excedente da safra através da Conab, ele compra, guarda exatamente para o Brasil não passar por necessidade de não ter a produção. Então, esses são planos do governo brasileiro. Aqui nós temos, olhando a agricultura familiar e o agronegócio. O agronegócio, na verdade, o negócio agrícola é tudo que tem na agricultura, mas quando a gente separa no Brasil o agronegócio, é a grande escala, é a escalabilidade da agricultura. Mas se nós olharmos aqui, nós vamos verificar que 70% do que é oferecido no alimento da nossa mesa do dia a dia vem da agricultura familiar. Então, nessa preocupação é que a gente tem trabalhado muito e o que eu vou apresentar para vocês é mais o que a gente tem feito. Aqui sou eu com os agricultores de base familiar, como eles podem guardar a palhada, como eles podem melhorar o manejo do solo, conservando para eles diminuírem o risco deles com a questão do clima. Uma cultura que a gente tem forte hoje é o açaí. Olha, o açaí está acima da soja. Então, se o açaí está acima da soja, nós temos o quê? Quem é que está produzindo? A Amazônia. Então, o que nós estamos trabalhando dentro dessa região para melhorar o nosso sistema de produção? Esse mapa bem à esquerda, vocês vão ter a publicação, esse mapa já está aceito. Isso aqui é uma coletânea dentro da FAO, que saiu. Eu sou a única pesquisadora que não é de solos, não é da pedologia, e que está com um capítulo dentro são os 10 anos que a FAO está trabalhando dentro de vai sair ano que vem, em dezembro, já tem a data, que vai sair essa coletânea dos 10 anos, para celebrar os 10 anos que a FAO está trabalhando em rede com a preocupação dos solos. O que eu falo nesse trabalho?
que existem áreas na Amazônia de altíssima fragilidade. Essa fragilidade é onde a gente tem que se preocupar. Olha, no Acre, esses bem vermelhos são alta fragilidade pelo potencial erosivo. Aqui sou eu, lá no Acre, onde nós temos o horizonte A, esse horizonte aqui onde tem vida no solo, e que se não tiver cobertura, a erosão vai levar toda a riqueza do agricultor, ele vai ficar cada vez mais pobre. O que eu fiz para sensibilizar os agricultores? Eu montei tem vários trabalhos de conclusão de curso, montei uns simuladores mostrando se não tem palhada, se não tem cobertura do solo, como é que eles perdem a erosão. Isso aqui eu fiz com aquelas bambonas que já estavam vencidas, eu fiz os simuladores simulador de chuva. E aqui embaixo é para onde correu a pecuária. As áreas planas está o grão, e nas áreas que são de relevo mais movimentado, nós temos a pecuária, que essa região é ali perto de Rurópolis. Mas, se a gente não tiver cuidado com esse relevo movimentado, o que vai acontecer? Erosão. Perde todo o horizonte A. E o produtor vai ficando cada vez mais pobre. Aqui é a base de dados, agora uma base de dados que a gente está trabalhando para toda a Amazônia. Isso aqui é um trabalho que a gente está intenso. Aqui eu tenho todo o balanço hídrico, todas as variáveis de estoque de água no solo, simulando cenários de mudanças climáticas. E essa lâmina, quando voltei para a Amazônia, a professora Sandra falou da minha estada no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para a Amazônia em 2009, tinha um programa que era plantar 1 bilhão de árvores no estado do Pará. E plantar onde? Plantar o quê? Então, eu comecei, 50%, se vocês lembram, que 50% vem do clima, a decisão do clima. E eu trabalhei, desenvolvi uma metodologia que é o zoneamento topoclimático, onde nós estamos agora fazendo para as 15 espécies, essas aqui já são andiroba, cumaru e castanha da Amazônia, estamos fazendo para as 15 espécies nativas da Amazônia com a maior lacuna de pesquisa. Esse é o zoneamento topoclimático. Se é para plantar cumaru, onde plantar? Qual é a área que ele vai plantar dentro daquelas áreas mais sensíveis, onde ele tem potencial topoclimático para ele ganha-ganha, para ele ganhar, para ele não correr risco com base no clima. Perfeito. Então, aí são exemplos de trabalho que a gente está desenvolvendo com a integração lavoura-pecuária-floresta, lá perto lá de Santarém. Esse é um trabalho de doutorado de uma aluna minha. Vai ficar toda essa apresentação. Vocês podem também ter acesso ao meu currículo Lattes, onde a gente apresenta, provando estatisticamente os indicadores que eu falei para vocês de sustentabilidade. Esse é um trabalho recém-saído, saiu dia 13 de novembro, foi publicado esse trabalho aqui, onde mostra os cenários na Amazônia mais vulneráveis, mais com risco dentro das mudanças climáticas. E uma espécie que, para mim, que fala da Amazônia, que assina a Amazônia, é a castanheira. Ela é a que mais estoca carbono dentre as espécies nativas da Amazônia. Então, é uma espécie que a gente tem que ter muito cuidado, é uma espécie onde tem agricultores de base familiar, agroextrativistas vivendo com a extração da castanha, porque ela só já existe em povoamentos nas áreas que são legalmente protegidas, chamadas áreas de conservação, dentro das áreas protegidas da Amazônia, e essa espécie aqui, se ela ficar isolada, ela não tem condições de produzir, porque ela não tem conectividade ecológica, não tem o polinizador que iria polinizar. Então, ela é protegida por lei, mas ecologicamente ela não teria a funcionalidade que ela... Então, ela é uma espécie legalmente protegida. Essa imagem eu gosto, que eu peguei aí
fui lá na inteligência artificial e pedi para eles fazerem um modelo de como seria o agricultor de base familiar. Como seria o ideal? Olha lá, tem uma casinha, mas ele tem o caminhão que vai transportar, porque o agricultor de base familiar, coitado, não tem condições de se manter e exportar. Ele sai de madrugada, ele paga o transportador. Então, esse seria o ideal, onde ele teria o milho aqui pertinho, produzindo. Então, isso aí, e tem o clima que está fazendo essa produção para ele de energia e água. Bom, esse aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo na várzea. As várzeas não têm título de propriedade. Essa é uma aluna minha, ela é uma doutora, ela é uma advogada, ela está uma doutoranda, onde a gente trabalha com os agricultores. Esse Piracauera aqui são agricultores de base familiar e que no Laninha de 2020 eles tinham feito um programa, tinham entrado num programa de merenda escolar. Com 2022, com o Laninha, eles perderam tudo graças ao trabalho que eu estou fazendo lá com eles. A gente entrou com um laudo técnico e aí eles, em vez de eles entregarem a banana que eles haviam prometido, eles entregaram a melancia, entregaram, porque aí a gente justificou o porquê que eles perderam, porque a várzea enche, fica 6 meses na água, morreu toda a produção dele de banana. Então, esse aqui é um trabalho que a gente quer nessa região do Piracauera, onde eles têm eles venderam pimentão, suspenso, e eles conseguiram pagar e não tiveram nenhum problema, graças ao trabalho que a gente está fazendo com eles. Aqui são uns equipamentos que a gente usa, por exemplo, isso é um termógrafo, termografia de infravermelho, aqui equipamento para avaliar se está emitindo realmente CO2, como é que está as emissões no solo, e exemplo do El Niño do ano passado, essa seca extrema na nossa região. Aqui eu construindo com os agricultores, nunca se deve pensar que o agricultor tem que receber o seu cardápio de espécies e sim discutir com eles qual é o melhor cardápio, o que eles querem cultivar. Isso aqui a gente lá no Acre, e a gente trabalha com as crianças em territórios indígenas, são territórios muito vulneráveis a problemas climáticos, e começa a trabalhar com as crianças como eles se veem com a idade do papai. Então, a gente trabalha muito essa construção do conhecimento. Essa aqui é uma unidade de referência tecnológica lá em Mogi dos Campos, onde a gente trabalha, eles antes trabalhavam com o tutor morto, ou seja, tiravam a madeira, essa madeira aqui, agora a gente está trabalhando com tutor vivo, onde tem uma espécie que tem vida e eles estão cultivando a pimenta do reino. Essa é uma unidade que a gente fez recentemente, nós fizemos uma capacitação e um dia de campo, resultados desse projeto. Aqui dentro da agricultura familiar, junto com a Emater, e isso aqui é a convite do Ministério Público, lá em Marabá, agricultores de base familiar, numa conferência sobre como montar as estratégias diante dos cenários de mudanças climáticas, lá em Marabá, no sul do Pará. Na cadeia da mandioca, a gente tem trabalhado para levar para eles materiais mais resistentes, menos vulneráveis à doença. Então, está trabalhando na cadeia, porque vocês viram que a mandioca, ela na agricultura familiar, ela tem um peso muito grande lá naquele gráfico. Então, essa região é uma região onde nós temos tradição da mandioca. Aqui lembram que eu falei do açaí para vocês? O açaí é uma espécie nativa da Amazônia, uma palmeira, onde esse é um quilombo. A gente tem um trabalho lá com eles, uns quilombolas. É um projetinho que eu consegui um recurso chamado Inovatec Açaí. Eu consegui um recurso onde
eu tinha 4 bolsas, 2 alunos eram indígenas e 2 alunos eram quilombolas, 4 bolsistas. Então, esse aqui é mostrar as inovações, o que existe de tecnologia para eles trabalharem, para eles diminuírem os riscos com a saúde, com queda, quando eles sobem com uma estratégia que eles colocam no pé lá para subir, que chama pecônia. A gente tem umas tecnologias, equipamentos, onde eles não vão ficar, mas estão arriscando a vida. Então, esse é um trabalho que a gente tem um quilombo perto, o primeiro quilombo perto de Santarém, onde tem uma área enorme de açaizais nativos. Eles precisam da pesquisa, que chama Murumuru. Esse é um trabalho que a gente fez na cadeia produtiva do açaí. Então, eles sempre são agroextrativista, eles têm a roça, eles plantam uma banana, então, ou pescam ou usam os produtos da floresta. Então, são agroextrativistas, são agricultores de base familiar. Na questão da água, o problema água, que é o fator, você não se preocupa, porque você tem, por exemplo, esses equipamentos que você pode irrigar. Mas qual é a pegada hídrica? Como você está jogando essa água? O mundo vai precisar de água. Então, dentro dessa linha, nós temos trabalhado muito na Amazônia nós temos muita água, então vamos guardar essa água da chuva, vamos trabalhar com territórios que são os territórios indígenas. Esses aqui são os Puianauas e os Caxinauás, lá no Acre. A gente, com essa nossa parceria, o da Embrapa, a gente conseguiu um projeto no Fundo Amazônia, construímos um Xibuan para eles dentro do projeto, hoje tem toda uma estrutura, e a gente montou, Jorge, uma mandala climática, onde todo o conhecimento que eles têm do clima, são territórios fechados, isolados, eles tinham, e a gente provou que eles tinham conhecimento das condições climáticas com os dados meteorológicos. Então, hoje, essa mandala é uma mandala de planejamento de cultivo, onde eles não têm a vulnerabilidade que, por exemplo, num cenário de mudanças climáticas. Aqui é o estado do Acre, com toda uma análise climática aqui do lado. Então, a gente apresenta para eles, e essa mandala a gente separou. Vocês olharem aqui, tem 2 bonequinhos, nós separamos homens e mulheres, onde eles não se comunicavam, era uma gincana rápida, que era para realmente eles tomarem a decisão, e aí depois a gente avaliava, a gente fez uma gincana que eles ganharam um prêmio, eles gostam de bola, levei bola, e é bem legal. E é uma metodologia simples, e aí eu trago para vocês agora uma tecnologia reconhecida pelo Banco do Brasil esse ano, foi reconhecida, chamada Irriga-Pote, onde o início dessa tecnologia começou com um trabalho, um projeto com a Etiópia, mas a minha contribuição científica foi tornar autônomo eu desenvolvi toda essa automação. Coloca a calha na propriedade, guarda a água da chuva, canaliza essa água para um potinho, o potinho tem uma tampa que vai ter uma boia, essa boia, quando vai secando o pote, a boiazinha abre e o potinho se mantém todo cheio. O que é isso? Aqui são agricultores de orgânico. O que é isso? O agricultor não sabe quanto irrigar nem quando irrigar, que é o mais importante na agrometeorologia, é saber turno de rega. Ele não precisa disso. E aí a gente olha a tecnologia social, olha o selo do Banco do Brasil, a gente usando o selo, olha a boiazinha. Que boia é essa? A boia é aquela boia de descarga, da descarga do banheiro. É aquela boia que ela abre, e aqui eu construindo com uma aluna da doutora Flávia, da professora Flávia, ela é aluna do doutorado da colega nossa que está aqui com a gente na sala, a professora Flávia, aqui a Marlúcia,
que são os agricultores de sítios que tinham maior problema com perda de produção, eles mesmos, é tão simples a tecnologia, eles mesmos montaram o sistema. Nós estamos aqui nós temos o professor Saido com a gente, trabalhando dentro de uma unidade já em Capitão Poço, dentro de uma comunidade de produtores de base familiar. De orgânicos, exato. Aí aqui em Tucuruí. Tucuruí é onde foi a usina de Tucuruí, que todo mundo sabe, onde graças ao trabalho como ganhou como tecnologia social, fui convidada para ministrar curso lá, e isso aqui é uma aplicação não mais em forma de unidade de referência tecnológica, agora o produtor trabalhando com orgânico de forma sustentável, nos chamou para a gente ir, aí nós ministramos o curso e já produzimos. Olha essa imagem aqui, e ela me falou recentemente que está a coisa mais linda produzida. Eles nem sentiram o El Niño forte, está tudo lá produzindo tranquilo, todo mundo querendo ver, ela disse que agora ficou a propriedade dela como uma parte turística da cidade, as pessoas visitando o Irrigapote na propriedade dela. Aqui, graças a uma participação minha, eu estou hoje aqui porque a professora Sandra assistiu uma oficina lá em São Paulo, onde a gente divulgou a tecnologia, mostrando que ele pode usar vasinho, não precisa ser aquele pote de 20 litros, ele pode usar na horta uns potinhos menores. Então, a gente quer que essa tecnologia ganhe mundo. Ela serve para o mundo todo, independente, guardar água da chuva, conservar água no potinho e vai produzir. A ideia é produzir em pouco espaço muito mais coisas, porque tem água. Eu digo, eu quero meu potinho enfeitado, então o potinho. Aqui são para alunos do Pronera, todos filhos de produtores rurais, agricultores, eles, alunos do Pronera. Isso aqui foi num sábado, semana passada, lá no Banco da Amazônia, lá em Santarém. Então, quando a gente fala que esse sistema aponta indicadores de sustentabilidade, agora nós vamos pensar nos serviços. Além dos indicadores de sustentabilidade, pensar nos serviços ecossistêmicos ou serviço ambiental. Um serviço ecossistêmico é quando a natureza promove aquele serviço, mas você não tem como pagar. E o ser humano, de forma correta, ele tem como receber pelos serviços ambientais. Então, eu tenho indicador de provisão, regulação, suporte e cultural. Com esses 4 eixos, eu posso provar que aquele meu agricultor que não queima há 17 anos, que não usa agroquímico, ele tem condições de ganhar pela lei de pagamento por serviço ambiental. Isso é uma luta enorme, porque a gente precisa que os nossos agricultores eles realmente ganhem pelo pagamento por serviço ambiental. Muito obrigada. Gratidão por essa oportunidade. Obrigada, Luciana.